Boa noite, pessoal. O webinar de hoje, a música através da física, eletrônica e programação, com o Rodrigo Miranda. Vou falar um pouquinho do Lab de Garagem. Então, as novidades da rede social. Quem não sabe, o Lab de Garagem é uma rede social. A gente tem diversas ferramentas lá para interação social. E uma delas é a postagem de vídeos e o nosso blog, que é um blog composto pela postagem de todo mundo. E entre todo mundo que posta, o Maurício Ortega colocou lá transferência de energia sem fio. Galera, vale a pena ver esse vídeo. Vocês vão ver que bacana que o Maurício fez, como você transferir energia de um circuito para o outro sem fio, né, usando ali indução. O Maurício explica de um jeito que faz a coisa parecer bem fácil e acredito que seja mesmo. E o Maurício está de parabéns aí, não só pela competência técnica que ele tem aí e compartilhou aí com a gente, mas essa abertura aí de dividir o conhecimento dele, dividir o que ele sabe com a galera, isso foi muito bacana. A gente agradece aí ao Maurício por ter postado esse vídeo aí, muito bom. E o Eduardo Romariz também publicou lá o trabalho dele, que foi muito bacana que ele fez ali, que é um POV para bicicleta. Então, conforme a roda da bicicleta vai girando, formam-se figuras, para quem não conhece o que é um POV, é persistência visual. É um dispositivo muito legal. Eu diria até, viu, Eduardo, que teu trabalho aí tá nota 10, cara, porque a gente já viu outros POVs por aí e eles não têm um nível de detalhes tão bom, não fica uma imagem tão clara como você conseguiu aí no teu trabalho. Então tá aí duas postagens da rede social que vale a pena conferir. Acessem lá labdegaragem.com, deem uma olhada nesses vídeos que estão muito legais. Lembrando que a gente tem um laboratório aberto e gratuito aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Ele funciona das 9 às 8, segunda a sexta, e aos sábados das 10 às 15. É um laboratório, como a gente colocou aí, aberto e gratuito. É só chegar e usar. A gente tem equipamentos aqui, tem ferramenta, tem materiais para a galera aprender a mexer com eletrônica, programação, robótica. E a gente desenvolve junto, forma amigos, é um espaço de convivência também. Muito bacana. Então, quem tiver a fim de desenvolver seu trabalho, quiser fazer um projeto, é só aparecer aqui, na Rua Aberta, número 60. Quem quiser mais detalhes, está lá no labdegaragem.com. E vocês vão gostar bastante aí da atmosfera do laboratório. E para quem já vai me perguntar, que sempre me perguntam aí no chat, pô, mas e na minha cidade e tal? Galera, estamos trabalhando para isso. Junta um grupinho aí que a gente tenta levar o Lab aí até vocês. Já tem algumas cidades aí que estão agitando bem e logo logo vão ter um espaço igual o Lab de Garagem aqui de São Paulo aí para vocês poderem compartilhar e desenvolver juntos também. E o Lab de Garagem também é uma incubadora, né? Então seria muita judiação a gente ter um espaço, ver esse monte de projeto bacana saindo e terminar nisso, né? Apenas um compartilhamento, que é bastante coisa, mas a gente sabe que pode mais. Então dá para levar essas ideias, esses projetos para o mercado, transformar em produto e outras pessoas podem se beneficiar da criação de vocês. Então, tá aí a incubadora do Lab de Garagem, incubando produtos, tá? Então, você não precisa abrir uma empresa, você não precisa ter toda aquela burocracia para começar um negócio. Com o nosso apoio aí, dá para colocar o teu produto no mercado, ter um lucro legal e levar aí o teu trabalho para outras pessoas se beneficiarem também. A gente pode beneficiar muito a sociedade pelas coisas que a gente constrói aí. Tá? Então, se você está afim de colocar seu produto no mercado, transformar seu projeto aí, procura a gente, tá? labdegaragem.com. E a gente tem essa parceria com a Micropress. Para quem não conhece, a Micropress é um importante fabricante aí de placa de circuito impresso. Eles têm competência técnica bem alta, assim, são capazes de fabricar placas até para satélites, setor aeroespacial, para vocês terem uma ideia da qualidade da Micropress. E eles são apoiadores aí do Lab de Garagem. A gente está produzindo tudo que é esses projetos, essa coisa toda da incubadora, esses produtos que a gente está desenvolvendo, eles têm essa placa aí, Micropress. Tá? Então a gente consegue fabricar em pequena quantidade, sob demanda, num esquema muito bacana aí que a gente conseguiu fechar com eles. E com outros também que a gente tem como apoiadores aí no Lab de Garagem, inclusive na compra de componentes e tudo mais. Então o seu produto vai contar com importantes fabricantes, aí, importantes marcas para garantir qualidade. E temos também a nossa loja virtual, que tem o objetivo de abastecer a galera com produtos aí para desenvolvimento.
toda a renda da loja, aliás, toda a renda do laboratório é revertida para ações de apoio ao garagista, de apoio ao desenvolvimento independente. Então, a venda aí de placas, dos produtos que a gente está desenvolvendo através da incubadora, é tudo para esse movimento aí ganhar força e a gente ter cada vez mais desenvolvimento independente. Então, tá aí alguns produtos que estão lá na loja, que estão à disposição de vocês. E tem muita coisa bacana chegando também. A gente está recebendo aí uma remessa da SparkFun. Nas próximas semanas aí, nos próximos dias até, a gente vai ter muita coisa nova e muita coisa que está esgotada lá na loja vai estar disponível em breve. E talvez a gente tenha até uma melhoria de preços e tal. A gente conseguiu uns negócios bacanas. A gente fez uma negociação legal. Acho que vocês vão curtir aí essa nova leva aí que está chegando. Lembrando que as nossas webinars são patrocinadas pela eGenial. A eGenial é a responsável por esse sistema que a gente está usando hoje aqui, que é o Treinaton, que é um sistema excelente para webinar. A gente tem que dar o braço a torcer. A eGenial fez um trabalho maravilhoso com esse software. Então vale a pena conferir outras coisas também que a eGenial tem para oferecer aí no mercado. Acessando o site egenial.pro, vocês vão encontrar cursos, vão encontrar eventos, muita coisa bacana que a eGenial tem feito aí na área de desenvolvimento, tá? E eu gostaria de convidar todos a oferecerem também a sua webinar. Façam como o Rodrigo, apresentem sua webinar para a gente compartilhar conhecimento. É uma coisa bem informal, é um bate-papo, é a gente trocar ideias, trocar informação, um aprendendo com o outro. Não precisa ser nenhum expert no assunto, basta querer compartilhar aí com a galera, trocar informação. E lembrando, Rodrigo, você acaba de ganhar uma camiseta. Todo mundo que apresenta o webinar aqui ganha uma camiseta. Depois você me manda aí seu endereço para a gente postar para você a sua camiseta. Fala lá para mim se você usa M ou G e a gente vai te mandar a camiseta do Lab de Garagem, exclusiva aí para a galera que faz webinar. E é isso aí. Queria agradecer a participação de todos nessa webinar. A próxima será a plataforma Radioino, no dia 28, às 8 horas. E eu queria falar uma coisa para vocês. Olha a imagem aí embaixo. Uma grande novidade está por vir. Aguardem, isso vai ser bacana, viu, galera? Vocês vão curtir muito isso. É isso aí. Vou carregar aqui os slides do Rodrigo e aí a gente já começa. É isso aí. Rodrigo, a sala é tua. Brigadão, galera. Opa, Marcelo, brigadão aí pela camiseta, muito obrigado aí. Vamos começar agora. O título do slide é Física Musical, Programação e Eletrônica. Bom, vou fazer aqui uma apresentação básica sobre mim. Meu nome é Rodrigo, como todo mundo já está bem conhecido. Eu comprei esse domínio faz algum tempo, faz alguns dias. Só que eu não tenho hospedagem ainda. Então, se você digitar esse site, não vai abrir nada. Mas pretendo no futuro postar bastante assunto na área de Arduino, eletrônica, programação nesse site. Mas por enquanto não tem nada ainda, porque só tem o domínio. Mas pretendo mais pra frente postar. Esse aí é o meu e-mail que eu estou usando. Quem quiser tirar alguma dúvida, alguma sugestão ou trocar conversa mesmo, pode mandar uma mensagem por meu e-mail, que é rodrigopr2@bol.com.br. E o meu site é pereira.art.br. Mas isso aí só tem o domínio. Beleza? Vamos lá. Bom, eu sou músico, né? Tô aprendendo a música ainda. Toco violino. E por isso eu acabei pegando um bom interesse na parte da física, né? Física musical, física sonora. Acabei pegando algum conhecimento
que eu vou tentar aqui passar para vocês. Opa, passou bastante aqui. Bom, a física musical, a física sonora, ela é dividida em 4 partes, né? O som, ele é dividido em 4 partes: altura, duração, intensidade e timbre. Isso quer dizer que qualquer tipo de som existente na natureza, ele tem que ter essas 4 propriedades. Existe o som musical e o som não musical. O som musical é proveniente de música, como funk, reggae, rock, jazz e assim por diante. O não musical é o ruído. Só que assim, sendo ruído ou sendo música, sempre vai ter essas 4 propriedades: altura, duração, intensidade e timbre. Eu vou começar aqui a falar da duração. A duração é bem simples, que é a duração do som. Por exemplo, tem som que dura 1 hora, tem som que dura 2 horas, 1 minuto, 1 segundo. Então, é a duração. O timbre é a propriedade do som que ela acaba dizendo se é um violino que está tocando, se é um sax, se é um bobardão, se é uma trompa, se é uma pessoa, se é o Silvio Santos que está falando na televisão. Então você não precisa de ver aquele objeto para você saber se é um violino ou se é uma flauta. Através do timbre, você pode estar num cômodo separado daquele instrumento, você consegue saber que instrumento que está tocando naquele exato momento. Agora eu vou falar aqui das 2 partes. Eu fiz esse desenho para poder explicar melhor a parte da altura e da intensidade. Vou começar aqui na altura. Vocês estão observando que tem 2 imagens do lado esquerdo que está escrito altura notas. Uma imagem lá de cima e uma imagem lá de baixo. Isso aí é a parte da altura. Todo mundo fala, pô, a altura é o volume do som? Não. A altura não é o volume do som. A altura é outra coisa. Todo mundo aqui já tem conhecimento básico de plano cartesiano, sabe? Do eixo Y e o eixo X. Se você comparar a imagem de cima, você observa que o pico, né? O pico positivo e o pico negativo são curtos em relação ao eixo Y, ou seja, eles são pequenos. Imaginamos aí que ele está na posição 2 do eixo Y. Então imaginamos que a altura da imagem de cima, da parte da altura ali. Agora você observa a imagem de baixo. Estou falando do lado esquerdo, né? Alturas e notas. Você observa que ao pico ela passou de 2. Ela chegou ali mais ou menos no 10. Então a altura ali é diferente da altura de cima. A altura é a nota musical, né? O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ou seja, 440, 880 880 Hz. 440 Hz é a nota lá, ou a fundamental, que é a nota de afinação, 440. E 880 Hz é o lá agudo. Então cada nota ele tem uma altura. Quanto mais ele for alto, né? Igual a imagem de baixo, o pico ali chegou na posição 10, ele é mais grave. Porque ele tem menos ciclos, né? Até ele subir e descer, então ele tem menos ciclos por segundo, se for medir em segundos em hertz. E na imagem de cima, você pode observar que ele está mais ou menos na posição 2 do eixo Y. Então ele acaba gerando mais ciclos. Aí fica mais agudo.
A pessoa conseguiu entender? Se não conseguir entender, todo mundo está entendendo até aqui, né? Coloca a mãozinha para cima. Ou escreve sim. Quem conseguiu entender até aqui? Isso. Amplitude. Amplitude. Que a frequência... Vou explicar agora. A frequência, por exemplo, 1 Hz é um ciclo por segundo. Então 440 Hz são 440 ciclos. Imaginamos que fosse um carro. Começasse ali perto do zero. E ele subisse até lá em cima. Descesse, subisse, descesse. Aí quando você for medir por segundo quantos ciclos ele conseguiu ali contornar, você vai observar que ele é mais curto. Porque se ele subir lá em cima e ele subir embaixo, ele acaba gerando menos ciclos por segundos. Que Hertz é por segundos. Não. Se vocês quiserem deixar a pergunta, a frequência na nota fundamental, ou seja, a nota inicial, é 440 Hz, que é a nota lá, é a nota de afinação. Se você for em uma orquestra, eles pedem vão afinar o instrumento, você começa sempre por nota lá. Creio que aqui até as pessoas consigam entender. Se não conseguir entender, eu tento gerar uma nova imagem e posto lá no Lab de Garagem. Agora vamos falar aqui que sobrou a intensidade. A intensidade, ela é o volume. A intensidade é o volume. Aquele volume do carro, o volume do som, é a intensidade. Se você observar na imagem do lado direito, você observa que tem duas imagens. Quando você aumenta, né, aquele potenciômetro, então ele gera uma resistência, né, porque aquilo é uma resistência. Ele acaba levantando aquela onda que estava perto do eixo X, ele consegue levantar para cima. Se você abaixa, ele abaixa aquela frequência para baixo do eixo X. Assim tem a impressão de alto e baixo. A altura, ele é grave e agudo. Quanto mais frequência, mais agudo. É, 440 é a nota Lá, assim tem por diante. 880 é a nota Lá agudo. Cada nota tem uma frequência. Bom, creio que até aqui já está tudo explicado. A música, no começo eu falei que existe o som musical e o som não musical. No som musical, ele tem a harmonia, melodia e ritmo. Se você dividir em vozes, então a melodia fica o soprano e o contralto, e a harmonia o tenor e o baixo. Existe mais vozes? Existe. Existe o sopranino, e assim por exemplo, o contrabaixo, que é uma voz abaixo do baixo. Então, essas aqui são as fundamentais, né? Assim que mais utiliza, que é o soprano, o contralto, o tenor e baixo. A harmonia fica o tenor e o baixo. Melodia, o soprano e contralto. Qual é a diferença de harmonia e melodia? A harmonia, ela é dada como se fosse um acorde. Ela é simultânea. As notas são simultâneas.
E a melodia é sucessiva. Não é simultânea, é sucessiva a melodia. E a harmonia, ela é simultânea, ou seja, um acorde. Se observar o tenor e o baixo, muitas das vezes eles começam a dar uns acordes. O ritmo é a combinação de valores. Por exemplo, do, ré, mi, fá, do, ré, mi, fá, do, ré, mi. Tipo, vai combinando aquele ritmo, que é o ritmo do samba, o ritmo do pagode, do funk, do jazz, assim por diante. É uma combinação de valores, quando eu falo valores em notas, né? Combinação de notas. Aqui eu vou falar um pouquinho aqui de instrumentos temperados e não temperados. Os instrumentos temperados são aqueles instrumentos que tem afinação fixa. Se você pega uma flauta e estiver desafinada, você pode jogar no lixo, porque ela já vem de fábrica aquela afinação. Aí vai falar, mas eu vejo o meu professor tentando afinar. Bom, aquilo ali são comas, né? São pequenas diferenças que dá para ser ajustado na flauta, dá para ajustar na parte ali do bocal ali, você consegue ajustar o sax também, a clarineta na paleta, né? Mas são pequenas. Agora, se você pega um instrumento, você aperta um lá, ele acaba saindo um dó, assim, tipo, tudo desafinado, praticamente todo mundo consegue perceber, é porque o instrumento já está com problema e praticamente você tem que mandar para manutenção para consertar. Agora, quando nós falamos de instrumentos não temperados, eles não têm uma afinação fixa, né? O violino, o cello, o trombone de ar não tem uma afinação fixa. Vai depender daquele condutor, do condutor que está manipulando o instrumento, que vai saber aonde está a nota lá, onde está a nota do, ré, mi. E esse instrumento tem que ser afinado toda hora que você for tocar. Tem gente que fala, vou afinar aqui na segunda e vou tocar no sábado. Não adianta. Toda hora que você for pegar um instrumento para tocar, você tem que afinar. O violino e o cello e a viola de arco. Porque à noite ele acaba se afrouxando, porque é madeira. Com a temperatura ele acaba voltando as cordas. Então é aconselhável que toda vez que você for pegar o instrumento para tocar, você vai ter que afinar o instrumento. Agora vamos falar um pouquinho aqui de eletrônica. Terminar aqui a parte de música, né? Uma introdução. Deixa eu conseguir isso aqui. Falar um pouquinho aqui de curiosidade, que é o último slide de música. A difração, que o som ali consegue passar por cima de obstáculo, né? De objeto. O efeito Dolby, que é um efeito que ocorre nas ambulâncias, e a frequência de sensações que nós escutamos, que é 16 Hz até 200 ou de 20.000 Hz. Superior a 20.000 Hz é ultrassom, inferior a 16 Hz infrassom. Agora vamos falar um pouquinho aqui de eletrônica. Entrar um pouquinho. Bom, agora vamos falar um pouquinho de eletrônica. Falar aqui um pouquinho do funcionamento aqui do alto-falante.
O alto-falante, quem vai manipular esse tipo de equipamento eletrônico, tem que tomar muito cuidado, pois existe o positivo e o negativo. Então tem que ter muito cuidado para não errar, colocar o positivo no lugar errado e o negativo no lugar errado. Tem que prestar muita atenção. Mas por quê? Quando você pega um alto-falante, ele tem um papelão em cima. Então nós sabemos que a vibração é a vibração do ar. Então os elétrons ele acaba vibrando, tendo uma frequência. Quando ele bate na parte do ímã, que é uns fios enrolados, nós sabemos que quando enrola os fios, acaba gerando um magnetismo. E esse fio enrolado que gera o magnetismo fica bem perto desse papelão. E ele empurra esse papelão para frente. Eu fiz uma bola aqui, um círculo, dizendo que como se fosse um papelão empurrando para frente. Aí quando não tem frequência, quando está em repouso, ele volta. Só que ele vai para frente e repousa. Se você inverter os fios, ao invés de esse papelão vibrar para frente, ele acaba vibrando para trás, então acaba rasgando. Aí precisa de uma manutenção. Isso aí outra coisa também que se utiliza bastante na eletrônica é o capacitor, para filtrar aquelas frequências indesejadas, aquelas frequências baixas, mas que atrapalham. É muito bom. Por quê? Quando você coloca o capacitor perto do alto-falante, todo mundo sabe que dentro do capacitor tem duas chapas de ferro, né, de metal, e no meio dessa chapa tem uma borracha, um isolante. Aquele isolante, as duas chapas de ferro não tem contato, mas os elétrons conseguem comunicar um com o outro. Então o elétron de um lado consegue empurrar o elétron do outro, sem ter o contato. E as frequências, muitas das vezes aquelas frequências mais baixas, não consegue passar para o outro lado, então acaba filtrando bastante aquelas frequências indesejadas, que são aqueles barulhos, aqueles ruídos que atrapalha bastante. Vamos falar aqui um pouquinho de formato de áudio. Antes de surgir o computador, tinha aquela época da vitrola elétrica, e se você pegar aqueles discos, aquela vitrola elétrica antiga, ele consegue pegar qualquer tipo de chiado, que ele não tem tratamento, tem nada, pega tudo que tiver ali no disco. Quando nós trabalhamos com formato de áudio moderno, ele recorta. Tipo assim, você faz uma voz, um som, ele recorta em fatias para poder guardar. Só que nesse recorte de fatia, você pega um áudio reto, né? Um áudio com aquelas frequências todinha e vai cortando, fatiando, para poder guardar num CD, num disquete, ou num USB, num pendrive. Muitas das vezes ele tem perda. Tem alguns áudios que perde bastante e tem alguns formatos que perde menos. Aqui são os formatos comprimidos, são aqueles formatos que comprimem para poder diminuir o espaço. Tem um AP, um FLAC. Esse FLAC, FLAC, ele é gratuito, é de código aberto, muito bom, ele não tem perda. Muitos MP3, MP4 existentes no mercado, muitos MP3 e MP4 no mercado, ele também está produzindo esse formato. É uma boa alternativa para quem usa projetos em MP3. Pode trocar, usar esse FLAC, porque ele já roda no Ubuntu. Por exemplo, quem usa Linux, não precisa instalar no codecs proprietário. Então, os formatos não comprimidos, que é o Windows Audio Video,
e o AIFF, que eles não comprimem. E o formato padrão do CD é o CDDA. Ele tem 80 minutos. Muitas pessoas falam assim, pô, no CD vem marcado 80 minutos. Se você coloca todos os seus projetos em MP3, vai passar de 80 minutos? Ou tem que ser 80 minutos mesmo? Negativo. Se você colocar MP3 no CD, ele acaba passando de 80 minutos, porque ele consegue guardar mais minutos a mais, ou mais áudio, porque é a forma de ele trabalhar. Ele gasta menos espaço. Lá na frente você vai conseguir entender o porquê o MP3 ele acaba se tornando melhor que o formato CD. Aqui eu coloquei aqui alguns formatos que são grandes e tem boa qualidade, qual o Windows Audio Video, o AIFF. Eles são grandes, mas eles têm boa qualidade, tem boa mesmo. Agora tem uns aqui que eles são muito melhores que esses formatos de cima, porque eles não perdem. Como eu expliquei, quando você pega uma linha reta, e você fatia, né? Linha reta que eu falo assim, com aquelas frequências, e você vai fatiar, né? Uma música, uma conversa, um vídeo, ele acaba fatiando para poder guardar. Só que essa fatia acaba não perdendo nenhuma qualidade, você nem percebe a perda de qualidade. Se você pegar um fone de ouvido, você acaba ouvindo aqueles fundos musicais, né? Aquela voz de fundo, aquele instrumento que muitas das vezes você vê na televisão, no show, acaba não fazendo muita diferença. Mas se você ficar ouvindo no fone de ouvido, você acaba observando as passagens que ele faz, porque não tem muita perda. Esses formatos são o que eu te expliquei lá, que ele é livre, né? O da Apple. E essa extensão app que praticamente ele é como se fosse um zip na música, né? E tem outros formatos também que é utilizado, que é o MP3, o GG, que é livre, muito bom também, mas ele não é melhor do que o FAT, mas ajuda bastante. O outro produto que a Apple também está disponibilizando nos seus aparelhos, que é o AAC, e o Windows Media Audio, que é rodado no Windows. Esse aqui, o Windows Media Audio, foi desenvolvido junto com a IBM, Microsoft e IBM. Bom, chego aqui, deixa eu ver se eu faço aí. Bom, esse aqui é isso mesmo. Isso mesmo. Ia falar um pouquinho de programação, referente à programação. Bom, existem algumas bibliotecas. Eu ia falar um pouquinho de MIDI. O MIDI ele trabalha com a frequência, né? E acaba gerando o som do instrumento. Para quem utilizar Arduino, tem bastante projetos muito bom. Só que o MIDI ele é reproduzido no computador, né?
para produzir um MIDI direto no Arduino, precisa de comprar um módulo de MIDI, né? Tem o PyMIDI, que é o do Python, muito bom também, para quem quiser aprofundar mais. Para quem quiser aprofundar mais no pouco de programação, tem o PyMIDI, que é do Python. E tem o MIDI, foi muito utilizado naquela época que a internet era meio lenta, praticamente na época da discada. Ficou muito famoso o MIDI. Agora não tem muita fama não, porque a internet é rápida, dá para ouvir vídeos, arquivos em MP3 online, sem nenhum travamento. Bom, isso, o DZE, isso mesmo que ele falou. Eu falo também, eu falo módulo, mas a palavra certa é que ele escreveu ali mesmo. DZE, é isso mesmo. O que você escreveu é o que está certo. É que eu falo assim no modo do português mesmo. Conseguiu entender aí? Bom, essa aqui é a minha primeira apresentação. Creio que ficou muito curta, mas pretendo aí mais pra frente aí uma forma aqui de abrir aqui as perguntas que estão. Eva de Sorocaba, qual é o formato aberto mesmo e qual é o nome do codec? O formato aberto é aquele FLAC, ou também tem o outro que é o GG. Eles são codecs, já vem instalado já no Linux, já vem instalado. No Windows você tem que instalar esses codecs, né? Não vem de fábrica não. Agora o FLAC, ele já vem praticamente em MP3, tem um MP3 da Philips que já vem ele instalado. Então você já consegue ouvir música nesse formato. E por interessante, ele é livre, né? E não tem perda de... Ele não tem perda. É melhor que o MP3. O Tony TG mandou aqui uma pergunta: como o fone de ouvido consegue bloquear ruídos e deixar o áudio melhor? Bom, eu estou explicando. Quando você trabalha com fone de ouvido no computador ou no MP3, tem a parte ali de amplificadores e tem o capacitor, que é um filtro que já filtra bastante os ruídos. E o amplificador em si também já ajuda bastante, acaba tirando bastante ruído. Agora, se você for fazer um produto, aí você tem que usar. Agora, se você for já utilizar um pronto, que é um computador, um MP3, ele já vem com bastante equipamentos ali dentro que melhora bastante o som, deixando o caso limpo. Tony, conseguiu entender mais ou menos? Não tá no microfone, não tá no fone de ouvido. Ele tá dentro do MP3. No fone de ouvido é como se fosse um alto-falante normal, como qualquer um. Só que o fone de ouvido é mais pequeno. Bom, acho que eu comi. Acho que eu sou a única aqui da Ibiná que terminou um pouquinho mais cedo. O Maurício. O Marcelo agora. Bom, ninguém tem alguma dúvida?
O Zé H ali tá passando aqui uma informação que ele queria que eu esclarecesse. Bom, né, então, esses dois tipos de processo aí do áudio, e como ele é praticamente feito, essa manipulação ele é feito digitalmente, eu vou dar uma pesquisada, mas eu vou postar assim, eu abro ali um tópico ali no fórum e vou postar essa dúvida aí. Quem quiser observar e aprender um pouco mais, quando terminar esse webinar eu posto lá. Vou dar mais uma pesquisadinha, porque eu não vou falar aqui pra mim não errar. Eu tenho uma noção básica, mas eu tô com um pouquinho de mediado. Eu vou dar uma pesquisada, mas eu posto lá no fórum. Zé, você comentou que o violino... Zé, eu não entendi essa palavra aqui não. É Linus Scher. Você comentou que o violino é Linux. Você utiliza algum suíte para gravação, produz usando Linux? Bom, tem um programa muito bom que ele também é livre, de formatação de áudio, editação, copiar áudio, que é o Audacity. Ele é livre, roda no Linux, no Windows, onde você quiser. Qual é na parte ali do você comentou que é violonista? Ah, é Linux. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, eu toco violino, tô aprendendo, né? Tô aprendendo a tocar violino aí. Utilizo o Linux faz praticamente um ano. Na parte assim de editação, quando eu fazia bastante coisa, eu usava o Audacity. Muito bom. Ele consegue cortar faixa, editar, colocar, dá pra você gravar uma voz um dia e outra voz no outro dia, você pode juntar no Audacity. Dá pra você salvar nos formatos MP3, assim por diante. Assim, ó, o Tony TG de novo. Deixa eu ver aqui, querido. Fale mais atrás sobre o disco de vinil que emitiu o som da caixa de fósforo, mas não compreendo como o áudio pode estar armazenado em um pedaço de plástico. Alguma explicação? Bom, naquele plástico, olha, já vim aqui a resposta, que o PJ MacNet já acabou ali dando uma explicação. É isso mesmo. No disco as trilhas são gravadas de forma que faz a agulha vibrar. Aqui é uma explicação aqui do PJ MacNet. É isso mesmo. Tipo no plástico, é na forma que quando você grava, porque assim aquela gravação ele acaba se gravando ali naquele plástico. Quando a agulha vai passando, ele vai tipo, como se fosse pulando, então ele fica vibrando. Conseguiu entender ou quer que eu explique um pouquinho melhor? O Tony TJ. Tem mais alguma outra dúvida?
Teutônio TJ, TG, tipo aquela caixinha antiga. Que já fica com um pedaço de ferro tocando. É isso, a vitrola, né? Vitrola antiga que a pessoa rodava. Vocês quiserem mandar pergunta, manda aqui pra eu estar explicando. Manda pelo chat, não, que fica meio complicado aqui pra mim ler. Manda aqui as perguntas aqui pelo onde o Marcelo explicou. O PJ me mandou ali um link no Wikipedia. Cara, o Arduino, assim, meu foco, assim, que eu quero utilizar o Arduino, que assim, minha ideia é praticamente não tem nada a ver com música. Eu queria usar o Arduino mais ou menos para automação ou fazer performance. Eu tenho uma ideia assim de montar projetos e colocar em lugares públicos, em um shopping, fazendo performance assim. Um LED, quando a pessoa passa, tipo, muda alguma coisa, algum anúncio. Minha ideia é assim, tipo, com Arduino eu tento fazer essa aí. Fazer mais performance e colocar tipo em lugares públicos, shopping, alguma coisa. Essa é mais automação mesmo. Agora, Arduino e música, assim, eu não... Mas para você trabalhar ali com... Se for querer trabalhar Arduino e música, o Arduino com a música, você pode pegar lá uma biblioteca do Arduino, que tem como. Tem um exemplo no site do Arduino CC, que dá para você produzir sons. Tem um código fonte lá, você acessa lá arduino.cc. Você abre lá o arduino.cc, você clicar no exemplo na parte de tom, ele tem um código fonte, a biblioteca ali do Arduino, e você consegue produzir som com Arduino. Só que aquele som que eu expliquei através de frequência, você não vai conseguir produzir uma conversa, nada. É tipo do, ré, mi, como se fosse uma nota musical mesmo. Acho que sim. Acho que não creio que tá certinho aqui. Pode fechar assim, Marcelo. Bom, Bom, Rodrigo, você falou que podia, eu fechei, cara. Você quer falar mais alguma coisa aí? Puxa de novo o microfone, senão acho que é por aí, né? Pelo que eu entendi aqui, você estava finalizando, é isso? Ah, beleza então. Então tá, cara, eu queria te agradecer aí, agradecer a galera que estava presente aí na webinar. Essa foi a primeira webinar do Rodrigo aí, então eu queria dar os parabéns para ele. Enfrentou a vergonha aí, né, Rodrigo? Não queria aparecer na câmera, olha aí, cara, agora você mandou bem. E tá aí, parabéns aí, conseguiu fazer sua webinar, apresentou pra galera, tá de parabéns. E eu queria agradecer a galera aí também que apoiou o Rodrigo para ele conseguir apresentar aí o tema que ele é tão apaixonado, que ele gosta tanto. Parabéns aí, vamos incentivar o Rodrigo. E é isso aí, galera. Semana que vem a gente tem mais. Aliás, semana que vem não, né? Semana que vem é carnaval, não temos webinar. Aí a gente tem logo na sequência Edgleice apresentando o látex, né? Edgleice, dia 28 é a sua, cara? Pelo que eu vi né? Mas aí logo depois do carnaval, na semana seguinte, a gente tem terça-feira também. E é isso aí, né? A gente tenta fazer toda terça-feira o webinar aí para trocar informação. Ah, tá aí, 6 de março. Tá me corrigindo aí, então. 6 de março, Edgleice falando de látex. Tem outras coisas também aí até essa data, vão ter várias webinars. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo aí e até a próxima. Estamos aí à disposição de vocês aí no labdegaragem.com. Valeu, galera. Valeu, Rodrigo. Abraço a todos.